Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos, as irmãs a colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 35. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Isaías, capítulo 35, versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode orar? Quantos mais carecem de oração? Eu e a minha casa também assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, queremos assim, Senhor, te louvar, te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta tarde. Deus, abre o céu, fala conosco, que a tua presença, Deus, seja manifesta entre nós, para a glória do teu nome, Senhor. Toca nos corações, fala a cada um de nós, Senhor, não só aqueles que estão presentes aqui, mas todos aqueles, ó Deus, que estão no seu aposento neste momento, ouvindo a tua palavra, Senhor, este trabalho de círculo de oração, na sua residência, através dos meios de comunicação, Senhor. Fala conosco, é assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Poder sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Queremos nesta noite louvar a Deus pela sua graça, pela sua bondade. Sim, senhor pastor. Agradecer a Deus pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Queremos louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, como também a nossa irmã Iraci, nossa coordenadora estadual. Estender nossa gratidão também ao nosso pastor Tiago Lucena e a sua esposa, a irmã Roberta. Como também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, superintendente, pastor José Carlos. Tem sido uma bênção, um canal de Deus para nós. Somos totalmente gratos a ele. E também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Mona Lisa. Sempre nos acompanha nas nossas escalas. Que Deus abençoe também as irmãs que estão na dianteira deste trabalho. Que Deus em Cristo continue abençoando a todas poderosamente. Quantos podem dizer amém? Minhas irmãs, o texto que nós lemos da palavra do Senhor está justamente no livro do profeta Isaías, na qual nós conhecemos que Isaías, ele é um profeta considerado um dos profetas maiores, não justamente pela sua altura, mas mais precisamente devido à sua obra literária, de ser um livro de grande extensão, aonde nós sabemos a importância do livro do profeta Isaías para todos aqueles que amam e meditam na sua palavra. Também o profeta Isaías, ele é conhecido também justamente como profeta messiânico, porque nenhum outro profeta do Antigo Testamento falou tanto do Messias como o profeta Isaías. Isaías foi alguém que teve o privilégio, teve a honra, a graça de Deus de trazer algumas revelações do verbo de Deus que mesmo ainda não se tinha feito carne. Isaías, ele profetizou o nascimento virginal do Messias. Isaías também profetizou o momento da qual ele seria levado ao Gólgota. Aqui é um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Isaías, que é o capítulo de número 53, aonde fala ali do servo
sofredor, e também dentre tantas passagens que nós vemos no livro do profeta Isaías, como também o capítulo de número 61, quando o profeta ali fala que o Espírito do Senhor, Jeová, estava sobre ele, e a gente vai ver este cumprimento da sua palavra no Novo Testamento, aonde prontamente se cumpriu na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério do profeta Isaías, que ele se principiou justamente no capítulo de número 6 do seu próprio livro, aonde a Bíblia revela que foi necessário Deus fazer algo para que justamente principiasse o ministério do profeta Isaías, aonde a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ou seja, Isaías viu o céu aberto. A gente sabe que este rei Uzias era um parente de Isaías, que provavelmente era um primo segundo do profeta Isaías. E naquele momento ali, com a perca, com a morte do rei Uzias, a Bíblia diz que o céu se abre para Isaías e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aonde ali os anjos voavam ao seu redor com 6 asas, cada anjo, com 2 voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, mas com a boca se dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Dali em diante se principiou-se o ministério do profeta Isaías, ao ponto que não só se principiou-se de uma forma celestial, de uma forma espiritual, mas de uma forma também de quebrantamento e reconhecimento da vida da qual ele estava vivendo. Pois a Bíblia diz que ali naquele momento, ali o anjo veio com Atenaz e tocou nos seus lábios, ao ponto de Isaías dizer e revelar que ele vivia no meio de um povo de lábios impuros, aleluia. Mas naquele momento ali em diante, Isaías, ele reconheceu que precisava da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, ao ponto que a Bíblia diz que, falando ali naquele momento: a quem enviarei e de quem há de ir por nós? Isaías, ele se prontificou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Isaías agora estava disposto a principiar o seu ministério terreno, justamente com a graça, bondade e misericórdia do Senhor Jeová. Porém, o momento da qual Isaías estava profetizando, ou que ele foi levantado por Deus, não era um momento favorável da nação de Israel, não era um momento muito tranquilo da nação de Israel, ou mais precisamente do reino de Judá, pois nós sabemos que Isaías, ele foi um profeta que profetizou no reino de Judá, sobre o reino de Judá, da qual a situação daquele povo ali era uma situação de declínio espiritual, uma situação onde o povo tinha dado as costas para Deus, era uma situação da qual o povo não queria saber de Yahvé, e ali justamente Deus usa o profeta Isaías para profetizar para aquela nação, para profetizar para aquele povo, diante daquela decadência espiritual. E ali Deus, usando o profeta Isaías, Deus traz uma revelação daquilo que sobreviria sobre aquele povo, aonde no capítulo de número 13 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus iria levantar uma nação ímpia, uma nação pagã, que era justamente os babilônicos, os caldeus, da qual Deus estava revelando a Isaías que o reino de Judá seria cativo justamente para a Babilônia. E assim nós vamos ver este cumprimento da palavra de Deus, conforme Deus tinha revelado ao profeta Isaías, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 1, onde a Bíblia diz que no ano 3º do reinado do rei Jeoaquim, veio Nabucodonosor e sitiou Judá e levou cativo para a Babilônia. E naquele momento ali, Nabucodonosor, justamente com o seu exército caldeus, ele destruiu o reino de Judá. Ele deixou o reino de Judá numa situação
deplorável, mas nós sabemos que o Senhor Deus já tinha usado a boca do profeta Isaías antes mesmo disto acontecer, e o povo não deu crédito, o povo não deu ouvido às palavras da qual o profeta Isaías estava profetizando. E não só o profeta Isaías profetizou sobre o cativeiro babilônico, mas também logo após do profeta Isaías veio outro profeta da qual Deus levanta, por nome de Jeremias, aonde a Bíblia diz que Deus levanta Jeremias no capítulo 18 do seu livro, pedindo para ele se colocar de pé, depois descer à casa do oleiro, pois o Senhor ali queria falar com Jeremias, e ali Jeremias ele viu justamente um oleiro trabalhando com barro, fazendo um vaso, e em determinado momento o vaso cai, se quebra, e Deus ali faz uma pergunta para Jeremias: porventura, Jeremias, não poderei eu fazer assim com a casa de Israel? Ou seja, Deus também estava usando a boca do profeta Jeremias para se utilizar, para justamente trazer esta palavra de exortação para o reino de Judá, ao ponto também que o povo não ouviu o profeta Jeremias, ao ponto que o próprio Jeremias, ele queria desistir, ele não queria mais continuar a pregar, a anunciar a mensagem de Deus, ao ponto dele dizer que não falaria mais no nome do Senhor, pois ele mesmo diz que a tua palavra, Senhor, serve de escarnio, serve de zombaria na minha boca. Quando eu falo, ninguém acredita, quando eu falo, ninguém crê. Mas a Bíblia diz que enquanto Jeremias falava isto, veio um fogo abrasador nos seus ossos, na sua estrutura, e Jeremias disse: eu não posso parar, Senhor, pois a tua palavra é como um fogo abrasador nos meus ossos, é como um fogo que me impulsiona, e eu preciso entregar a tua mensagem. Quantos podem dizer amém? E Jeremias ali continuou a pregar, a anunciar o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, o povo de Judá. No capítulo de número 25 do livro do profeta Jeremias, versículo de número 11, Deus, usando o profeta, disse que o povo passaria 70 anos preso sobre o cativeiro babilônico, da qual Deus usaria como vara de açoite para corrigir o seu próprio povo. É interessante que mesmo em meio a estas palavras, a estas profecias, o povo não deu crédito às palavras dos profetas, nem de Isaías e nem de Jeremias, mas mesmo assim o Deus da qual permitiu este povo ir para o cativeiro é o Deus também que restaura, é o Deus também que traz de volta novamente do cativeiro e coloca novamente em Judá. Porque o Deus que permitiu a ida para o cativeiro é o Deus que vai trazer de volta para o cativeiro. Só que, porém, o local da qual eles estavam antes em Judá era um lugar florido, mas com a invasão de Nabucodonosor e dos caldeus, tornou o lugar deserto, tornou o lugar sem esperança, tornou o lugar sem aparência, sem formosura. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que a igreja serve, o Deus do passado, o Deus do presente, Ele não mudou. E o mesmo Deus que usou a boca do profeta Isaías e Jeremias, dizendo que traria juízo sobre aquele povo, também foi o Deus que disse que traria restauração, renovação para aquele povo. E no capítulo 35, onde nós lemos, versículo 1, vai dizer: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Veja que aqui Deus, usando a boca do profeta, fala justamente de algo futuro, de algo que ainda vai acontecer, de algo que está prestes a acontecer, aonde Deus disse que ia restaurar, transformar o lugar que está deserto, vai florescer. E o interessante é que Deus diz assim através do profeta: os lugares secos se alegrarão com isso. Ou seja, ao ver a restauração, a renovação da parte de Deus, o deserto iria se alegrar.
é algo que nós entendemos aqui, que Deus, pelo poder da sua palavra, Ele tem o poder de renovar, de transformar, de mudar o lugar mais seco da qual nós estamos. Essa passagem aqui do livro do profeta Isaías é como um oásis em meio ao deserto, é uma mensagem de esperança em meio à desesperança. Da mesma forma também como Deus usou a boca do profeta Isaías, trazendo restauração para este povo, também usou a boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 32, versículo 43, 44 e 45, Deus disse: assim como eu levei este povo cativo para a Babilônia, eu, o Senhor, vou trazer este povo novamente para a sua terra. Ali eles comprarão casas, construirão casas, plantarão novamente, e o lugar que estava deserto vai ficar farto. Quantos podem dizer amém, irmão? O Deus da qual nós servimos é um Deus que faz o nosso deserto florescer. Escuta o que Deus está falando nesta tarde. O Senhor, Ele não vai mudar o local aonde você está. Ele não vai te tirar do deserto da qual você está. Agora, porém, vai ter uma renovação deste deserto da qual você está passando. O cenário que você está do deserto vai ser mudado, vai ser transformado. O lugar que é de choro vai se transformar de alegria. Quantos creem nesta palavra nesta tarde? O lugar que era de choro vai se transformar de alegria. O lugar vai ser o mesmo, mas o cenário vai ser mudado. Você se lembra de Ana? A Bíblia vai dizer que aquela mulher estéril não podia conceber filho, mas todos os anos aquela mulher perseverava na oração. E enquanto ela perseverava, tinha alguém que irritava Ana, tinha alguém que perturbava o sono de Ana, tinha alguém que queria parar Ana na perseverança da oração, mas Ana sabia que o segredo da vitória é a oração. E a Bíblia vai dizer que Deus exaltou Ana no mesmo lugar onde ela permaneceu. Deus não tirou Ana daquele local, mas a Bíblia vai dizer que o arco do forte foi quebrado. Oh, glória! Como eu estou sentindo Deus aqui nesta tarde. O cenário vai ser o mesmo, mas o arco do forte vai ser quebrado. Quantos creem nesta palavra nesta tarde, irmãos? O arco do forte vai ser quebrado. O cenário vai ser o mesmo, mas vai ter mudança, vai ter renovação, vai ter transformação da parte do céu. O salmista disse: o Senhor prepara num deserto um banquete perante os meus inimigos. O lugar vai ser o mesmo, agora vai ter uma diferença, vai fluir água. Vai fluir um rio de águas vivas sobre este deserto, sobre esta terra seca. Não tem nada, mas Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Aparentemente não tem nada. A improbabilidade humana diz: não tem jeito. Mas Deus não trabalha com a improbabilidade humana. Porque para Deus não existe improbabilidade nenhuma. Se lembra quando o anjo apareceu para Zacarias e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher dará um filho. Aí Zacarias: como? Estéril, avançada em idade. Aí o anjo disse: Zacarias, meu filho, tu é homem de Deus e não estás crendo na palavra de Deus, porque para Deus, não há nada impossível, Zacarias. O cenário vai ser mudado.
Levanta a mão para adorar o Senhor aqui nesta tarde. A improbabilidade humana vai ter que dar lugar para a probabilidade do céu nesta tarde sobre a tua vida. O lugar que estava estéril, o Senhor está dizendo, eu estou abrindo nesta tarde. Eu, Senhor, estou fazendo algo novo na tua vida nesta tarde, assim diz o Senhor. Alguém diz assim, não dá, não tem jeito, não vai florescer. Mas Isaías diz 43:11, operando Deus. Operando Deus. Quem é que pode invalidar? Oh glória, como eu sinto Deus aqui nesta tarde, irmãs. O cenário vai ser mudado. O cenário da tua vida vai ser mudado. Tem renovação da parte de Deus aqui nesta tarde. O lugar vai ser o mesmo, mas vai ter mudança no cenário. Aonde não tinha aparência, vai ter que ter aparência. Você se lembra lá quando veio uma grande seca, um grande deserto sobre Isaac? Capítulo 26 do livro do Gênesis. A Bíblia vai dizer que Isaac queria voltar para o Egito. Aí quem apareceu? O Senhor. E disse, Isaac, permanece na terra que eu te disser, meu filho. Porque assim como eu fui com o teu pai Abraão, eu serei contigo. Porque para Deus, irmão, o lugar é o que menos importa. O que Deus quer é obediência, fidelidade. O lugar é o que menos importa. Porque a bênção de Deus, quem dá é Ele, quem derrama é Ele. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 12 do capítulo 26. E semeou Isaac naquele mesmo lugar. Aliás, plantou, semeou naquele mesmo lugar que era deserto. Aí o versículo 12 vai dizer, e colheu 100 vezes mais. O interessante é que geograficamente aquele lugar ali era deserto, não dava nada. Ninguém conseguia colher nada dali. Mas quando Isaac chegou ali, Deus disse, eu estou contigo, Isaac. Quando Isaac colocou a planta do pé, Deus disse, onde tu colocar a planta do teu pé, eu serei contigo, Isaac. Aí o lugar que estava seco, que não dava nada, começou a florescer. Começou a crescer. Começou a ter aparência. Eu não sei se você já está entendendo o que o Senhor está falando aqui nesta tarde. Mas o lugar que está sem aparência, sem vida, o céu está dando vida hoje. O céu está dando vida hoje. Oh glória. Isaías disse, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. Isaías aqui ele teve esta visão do cenário. Porque quando o império babilônico invade Judá, acaba com tudo. Destrói tudo. Deixou tudo assolado. Só que existia uma promessa de restauração. Deus não disse que ia restaurar. Deus não disse que ia fazer o lugar que era deserto florescer novamente. Deus disse que o cenário seria mudado. E o interessante é que tem momento que as pessoas olham assim e dizem, olha, aquilo que sobrou, de resto, não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não tem mais saída, acabou-se. Só que a Bíblia vai dizer lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19, versículo 30, vai dizer, aquilo que escapou, veja aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, aquilo que escapou de resto, está assim ou não está escrito resto? 2 Reis 19, 30, porque aquilo que escapou de resto, eu, o Senhor, farei brotar raiz para onde? Para onde?
para baixo, mas dará fruto para onde? Oh, glória. Aquilo que sobrou de resto, olha, sobrou, resto é aquilo que ninguém quer. Resto é aquilo que foi jogado, escanteado. Mas o Senhor disse: eu vou pegar o que sobrou de resto. Vou fazer crescer para baixo. Porque alguém está pensando que quem cresce é só quem cresce para cima. Mas primeiro, para crescer para cima, tem que crescer para baixo. Porque se não cresce para baixo, não tem estrutura. Mas ao ponto que cresce para baixo, Deus está dizendo: eu estou dando estrutura. Eu estou dando estrutura. Porque quando começa a crescer para cima, alguém vai querer parar. Alguém vai querer arrancar, mas vai estar firmado, alicerçado, porque está crescendo para baixo, olha. Escute. O interessante é que quem cresce para baixo ninguém vê. Quem cresce para baixo está no anonimato, ninguém vê. Ninguém está vendo nada, mas está crescendo, olha. Está se aprofundando para baixo. Porque quando chegar o tempo de Deus tirar do anonimato, não vai ter ninguém que possa invalidar o querer de Deus e o efetuar dele sobre a tua vida. Porque vai ter que florescer este teu deserto. Quantos creem, irmão, que vai florescer deserto aqui de crente aqui nesta tarde? O lugar está seco, está deserto. Mas o Senhor diz: eu vou abrir uma fenda na rocha. Você crê que Deus abre fenda na rocha? E faz jorrar água? Veja que o salmista disse lá no Salmo 78, por favor. Salmo de número 78, versículo 15 e o versículo 16. Fendeu as penhas, aonde? Num deserto, e deu-lhes de beber, como que? De grande abismo. Fez sair fonte da rocha, e fez correr águas, como que, igreja? Como rio. Veja que o salmista aqui está dizendo o seguinte, olha, o lugar da qual eu estava era seco. Era deserto, mas Deus pegou a rocha, fendeu, abriu a rocha, e quando ele abriu a rocha, começou a jorrar água, começou a jorrar água, o lugar foi se transformando, o cenário era o mesmo, mas foi mudado, foi transformado, porque a água da rocha estava saindo. Quem é a rocha? Jesus. Quem vai mudar o cenário da tua vida é Jesus. O deserto que tu estás passando, Jesus está dizendo: eu estou mudando hoje. Levanta a mão para receber esta palavra. Abre a boca para adorar o Senhor aqui nesta tarde. O cenário da tua vida está sendo mudado hoje. Oh glória, oh glória. Como eu sinto Deus aqui nesta tarde. Ele ainda disse lá no Salmo 107 e o verso 35. Ele converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. Sabe o que é converter aqui? É mudar, olha. É transformar. É aquilo que Jó disse: o Senhor virou o meu cativeiro. Ou seja, estava assim, a cabeça para baixo. Aí Deus disse: eu vou converter esse negócio aqui, olha. Deus está mudando aqui, está convertendo. Deserto está sendo convertido em lugares ermos de águas vivas. O cativeiro está sendo virado, transformado, convertido nesta tarde. Receba essa palavra que é do céu nesta tarde para o teu coração. O cativeiro que estava tudo fora do lugar, o Senhor está virando hoje. E o vento da organização está soprando, colocando no lugar aquilo que estava fora do lugar. Era algo impossível acontecer, mas Jesus chegou para mudar a história. Jesus chegou para transformar o teu deserto no rio e lagos.
de águas vivas. Oh, glória. Oh, glória. Isaías ainda falando lá no capítulo 41 do profeta Isaías, versículo 18. Ele diz: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tem momento que a gente está no vale e parece que não vai sair nada no vale. A gente pensa que vai vir por baixo e fica esperando, né? Está num vale e não sai nada. Aí Deus diz: vai vir por cima, olha. Ele disse o que aqui, ó? Abrirei rios em lugares o quê? Altos. Ou seja, estava no vale. Aí Deus estava dizendo: eu sou Deus do alto, mas também sou Deus do vale. Eu sou o Deus que opera no alto, mas também sou o Deus que opera no vale. Recebe essa palavra de Deus, porque a tua vida não será mais a mesma a partir de hoje. O teu deserto chegou ao fim. Deus vai fazer vir uma água do alto. O teu vale vai ficar tomado pelas águas que o Senhor vai mandar. Glória. Oh, glória. Oh, glória. Aí ele diz: tornarei, ainda no verso 18 do Salmo do Isaías 41, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Veja que aonde não tinha nada, ele diz: transformarei tanques, está no plural. O negócio vai ser tão abundante sobre a tua vida. Ô, irmão, não estou querendo alegrar ninguém aqui não, mas é o que o Espírito está colocando no meu coração. Vai ser tanto tanques de águas, que a bênção de Deus vai se estender sobre a tua vida e todos aqueles que estão do teu lado. Vai fluir, vai fluir, vai fluir a bênção de Deus sobre a tua vida. Glória. Aí no verso 19 ainda do Isaías 41, 19. Plantarei num deserto o cedro. Quem é que planta num deserto, irmão? Quem é que quer plantar num deserto? Mas ele disse aqui, ó: plantarei num deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que é a mão do Senhor que fez isso. A mão do Santo de Israel criou. Sabe por que Isaías disse aqui que foi a mão de Deus que criou? Porque Deus não é como um homem. O homem fabrica aonde já existe a matéria. Deus, ele cria aonde não tem nada. Ele traz a existência aonde não tem nada. Tu está entendendo o que Deus está falando aqui nesta tarde? Não está tendo nada, não está vendo nada. Ninguém nem está vendo nada, mas de repente vai brotar uma nuvenzinha. Pequena. Quando o profeta perguntou: o que é que você vê? Eu vejo uma nuvem. Do tamanho da mão do homem. Aí o profeta disse: é o suficiente. É o suficiente. Ele diz: cria todas as coisas. Plantou no deserto e todos vão saber que foi o Senhor que fez isto. O Santo de Israel o criou, não tinha nada, mas pelo poder da sua palavra veio a existência. Não tinha nada, ninguém estava vendo nada, mas de repente brotou. Você já viu aquele tronco de árvore
que um dia já deu fruto, um dia já deu sombra, um dia alguém já se beneficiou desta árvore, mas hoje você passa a só ver o tronco cortado. Mas de repente você vai passando todos os dias e vê assim um olhinho verde brotando. E de repente vai crescendo sem estrutura nenhuma, aparentemente. Mas as suas raízes do tronco estão bem fincadas. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí de repente começa a dar sombra. Começa a dar fruto. É por isso que Isaías disse lá no capítulo 11, versículo 1: eis que brotará um rebento do tronco de Jessé. Ou seja, vai brotar um rebento do tronco, da qual Deus vai fazer sobre a tua vida, rapaz. As águas estão banhando as tuas raízes. O lugar que não tinha condição alguma, o Senhor está dizendo: eu vou fazer brotar um rebento neste tronco. Vai crescer, vai florescer, vai dar fruto, vai voltar a dar sombra. Alguém vai se beneficiar. Jeremias ainda escrevendo, veja lá no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 31, veja o que está escrito da palavra de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 2 e versículo 3. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça onde? No deserto. Outra tradução vai dizer: encontrou favor no deserto. Porque se tem um momento que a graça de Deus mais opera entre nós, é quando nós estamos passando pelo deserto. Mas deserto é lugar de receber o quê? Graça, favor da parte de Deus. Aí diz assim, ó: e Israel, é Israel mesmo, quando eu o fizer o quê? Descansar. Ou seja, em meio ao deserto, Deus fez o povo dele o quê? Descansar. Aos olhos humanos não tem como descansar no deserto. O deserto é um sol escaldante. E ainda tem o perigo das serpentes. Mas só que quando o povo estava no deserto, Deus disse o quê? O povo escapou. Ou seja, o laço do passarinheiro foi preparado. O laço do passarinheiro foi armado. Mas o Senhor quebrou. 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 O laço do passarinheiro. Você escapou. Você escapou. Quantos escaparam aqui nesta tarde? Abre a boca para adorar o Senhor aqui nesta noite. O inimigo fez de tudo para você não chegar. Preparou o laço, mas o laço quebrou, você escapou. Então abre a boca para adorar o Senhor aqui nesta tarde. Oh, glória. Aí no verso 13 ele diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Deus está dizendo aqui através do profeta, dizendo: olha, eu permiti este deserto, eu te atraí para este deserto. O profeta Oséias vai dizer que o Senhor trouxe o povo para o deserto para lhe falar ao coração do povo, porque Deus queria a proximidade do povo. Deus queria voltar, que o povo viesse ter intimidade com Ele novamente. Mas o mesmo Deus que permitiu, que atraiu o povo vir para o deserto, foi o Deus que estava guardando o povo no deserto. Foi o Deus que estava dando livramento ao povo no deserto. Foi o Deus que estava trazendo consolo para o povo no deserto. Foi o Deus que estava mandando codornize no deserto. Foi o Deus que estava mandando água no deserto. Foi o Deus que estava mandando pão no deserto. Foi o mesmo Deus que o povo passou 40 anos no deserto, mas a roupa não envelheceu, não rasgou, o calçado não quebrou, porque no deserto de Deus tem provisão. Tem provisão de Deus no deserto. Tem
provisão da parte de Deus neste teu deserto que tu estás. E ainda escute isso, por favor. Vai ter descanso no deserto. Ele não disse, trouxe descanso. Sabe o que Deus está dizendo nesta tarde? Volte a dormir como você dormia antes. Aquilo que estava te perturbando, o Senhor está acalmando hoje. Aquilo que estava tirando o teu sono, te inquietando, o Senhor está dizendo, eu, o Senhor, estou operando hoje sobre a tua vida. O arco do forte está sendo quebrado nesta tarde. O arco do forte, Jeová, está quebrando, está esmiuçando. Está quebrando nesta tarde, na autoridade do seu poder. O lugar, o cenário, está vindo uma brisa tão suave, mas tão suave, que vai tomar conta do ambiente. Está tendo guerra, mas vai ter paz. Está tendo angústia, mas vai voltar a ter alegria. Está tendo aflição, mas está tendo regozijo da parte do céu nesta tarde sobre este teu deserto. Oh glória, oh glória. Deus não deu outra terra para aquele povo, mas justamente restaurou aquela terra. Lá em Ezequiel ainda vai dizer no capítulo de número 36, já vou encerrar, Ezequiel capítulo 36 e o versículo 33 diz assim, assim diz o Senhor Jeová, num dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares o quê? Devastados. Porque aqui Ezequiel, ele profetizou já no cativeiro babilônico. Diferente de Isaías, Isaías profetizou antes. Ezequiel, Deus levanta ele dentro do cativeiro babilônico, à beira do rio Quebar. Aí Deus, usando Ezequiel, disse, olha, eu vou trazer vocês de volta, vou tirar vocês daqui, vou levar para Judá. O lugar está devastado, mas eu vou transformar. O lugar está sem esperança, mas eu vou trazer esperança. O lugar está sem visão de nada, mas eu sou o Senhor que vou dar vida. Você lembra quando Deus pegou o mesmo profeta Ezequiel, capítulo 37, pegou Ezequiel, colocou de pé e levou para ele dar uma volta aonde? Num vale de ossos secos. Aí disse Ezequiel, o que é que tu vê? Eu vejo ossos, como é que estão os ossos? Sequíssimo, sem vida, sem esperança. Aí Deus pergunta a Ezequiel, porventura, poderão reviver estes ossos? Ezequiel, Senhor Jeová, o Senhor sabe. Porque Ezequiel sabia que Deus, ele tem o poder, pela sua palavra, de trazer vida aonde não tem vida, de trazer esperança aonde não tem esperança, de fazer florescer aonde já está seco faz tempo. Aí Jeová disse, então abre a boca, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. E a Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, veio um vento dos quatro cantos, soprou naquele lugar e houve um rebuliço. Porque para a mudança acontecer, primeiro tem que ter um rebuliço, tem que ter barulho. E nesta noite já está tendo um rebuliço no céu. O céu está se movimentando por tua causa, pela opressão do justo.
e pelo gemido do necessitado, eu, o Senhor, me levantarei agora. Olha o cenário sendo mudado já nesta tarde. E quando foi, houve um rebuliço, foi se juntando ossos com ossos, e nenhum saiu do lugar, foi tudo para o seu lugar. Foi tudo para o seu devido lugar. Nada saiu do lugar mais. Foi criando nervo, foi criando carne. Aí o Senhor soprou o Espírito. Recebe vida. Começou a florescer. Isaías não disse que o deserto se alegrará? Te prepara para voltar a sorrir. Te prepara, que o lugar de amargura vai dar lugar para a bondade, para a graça, para a alegria, para gozo do céu na tua casa, na tua família. Já tem uma vida para Jesus. Renata, aleluia, Deus está fazendo algo novo. E para você que está nos ouvindo nesta tarde, nos assistindo, receba de Deus o teu deserto. O Senhor vai mudar, vai transformar o cenário da qual você está vivendo. O lugar que era improvável, o Senhor dos céus está fazendo brotar rios de água viva neste teu deserto. Receba essa palavra, você que está aí na sua casa, nos assistindo nesta tarde. Tem mudança da parte de Deus. Tem algo novo da parte de Deus. Isaías disse, eis que eu faço uma coisa nova. Isaías 45. E ele vai dizer, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de bronze, as portas de ferro. Se você colocar o pé sobre as águas, eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, eu, o Senhor, estou contigo para te fazer descansar. Abra a boca para adorar o Senhor aqui nesta tarde. Deus está fazendo algo novo na tua vida, na tua casa, na tua parentela. O Senhor ainda manda dizer, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa, não será atingido. Tem proteção de Deus sobre a tua casa nesta tarde. O diabo lançou as setas, os dardos inflamados, mas o Senhor está dizendo, estou quebrando. Eu estou desfazendo a arapuca do diabo nesta tarde. Recebe essa palavra, abre a boca para adorar. Grande foi a investida do inimigo para te desestabilizar, mas o Senhor está dizendo, eu estou te dando estabilidade nesta tarde. Aonde não era para florescer, vai florescer. Vai florescer. Volte a sorrir novamente. Se alegre nesta tarde, porque algo novo da parte de Deus está acontecendo. Oh glória, oh glória, oh glória. Abra a boca para adorar o Senhor aqui nesta tarde. Eu sinto a graça de Deus nos tomando aqui nesta tarde, irmãs. Eu sinto a graça de Deus renovando promessa na vida de crente que está aqui nesta tarde. Alguém pensou que o teu ministério não ia florescer, não ia frutificar, não ia crescer, mas assim diz o Senhor nesta tarde, sou eu que te escolhi, sou eu que te separei, sou eu que tenho algo na tua vida, vai crescer, vai florescer. Vai frutificar, assim diz o Senhor. Aleluia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui.